Atenção, porque já temos os primeiros votos da revisão da vida toda aqui, tema 1102, no STF. E o primeiro voto é do ministro Alexandre de Moraes, ele é o relator. E ele diz o seguinte, ele mudou um pouquinho o voto à fundamentação para atualizar tudo que ele disse, né? Então, deixa eu chamar a atenção nesse ponto aqui da alegada ausência de pronunciamento quanto à nulidade do acórdão recorrido do STJ, por inobservância ao artigo 97, cláusula de reserva de plenário. Nossa, doutor, o que é isso? Pessoal, é o seguinte, existe um artigo da lei, inclusive também uma súmula vinculante do STF, que assim, quando um tribunal vai declarar uma lei inconstitucional, vai falar que aquela lei não é compatível com a Constituição, essa decisão tem que ser tomada pelo plenário do tribunal, ou seja, o plenário do STF, os 11 ministros, ou a Corte Especial do STJ. O INSS alegou isso, né? Ele alegou que houve ausência de pronunciamento. Então, vocês lembram? 5 ministros votaram de uma forma, 5 ministros votaram de outra forma, e o ministro Ricardo Lewandowski não teria se manifestado em relação a esse ponto. E embargo de declaração serve para suprir uma omissão, como alega o INSS, ou uma contradição, ou um erro material, ou uma obscuridade, algo que não ficou claro. Ele está alegando aqui uma omissão. Só que o ministro Alexandre de Moraes, ele já começa muito bem. Não há que se falar em omissão no julgado. Ao votar, ele consignou que o STJ estava conferindo uma interpretação teleológica. Então ele só interpretou que deveria prevalecer a regra permanente do artigo 29 quando fosse mais favorável. Ou seja, o STJ, ele não declarou a inconstitucionalidade igual a gente quer lá na correção do FGTS. A gente quer a declaração de inconstitucionalidade. Nesse caso aqui, não. Por quê? Porque não é todo mundo que tem direito à revisão da vida toda. Então, as duas regras existem ao mesmo tempo. A gente só quer a aplicação da regra mais favorável. Então, não haveria necessidade de declaração pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou da Corte Especial, no caso do STJ, conforme a jurisprudência desta Corte, jurisprudência do STF, no sentido de que não viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão que se limita a interpretar a legislação infraconstitucional. Ela só interpretou a lei. Ela não declarou inconstitucional, sem negar-lhe vigência. Tanto é que as duas regras continuam existindo, como eu falei. O INSS alega que, em seus embargos, essa posição do ministro Alexandre de Moraes foi acompanhada pelo ministro Marco Aurélio, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Rosa Weber, sendo que o ministro Ricardo Lewandowski não teria se pronunciado sobre esse ponto. Eu te alerto o seguinte, Alexandre de Moraes a favor, Marco Aurélio a favor, só que já se aposentou. Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber a favor, só que já se aposentou. Ricardo Lewandowski foi a favor, mas já se aposentou e não teria se pronunciado sobre esse ponto. Então, dos ministros que foram favoráveis, 3 já se aposentaram. Mantenha essa informação na cabeça. Razão não assiste ao INSS, pois ao final do julgamento, o voto que proferi foi acompanhado pelos ministros citados acima, sem qualquer ressalva. Então, ministro Ricardo Lewandowski, ele se pronunciou sim, tanto... Eu tava a poucos metros dos ministros. O ministro Ricardo Lewandowski, ele falou, né? Só que ele não teria se pronunciado no voto. Mas ele acompanhou o voto sem qualquer ressalva. Ou seja, a alegação de afronta foi enfrentada, não houve omissão. Né? Omissão é quando você pede alguma coisa e o juiz ou o tribunal deixa de analisar. E não houve omissão. Porque os votos que seguiram o acórdão condutor são suficientes para formar maioria e configurar a questão como decidida. As outras coisas aqui não tivemos divergência, somente daí na questão de modulação de efeitos. Por isso que eu vou pular para essas partes, tá? Então, guarda esse negócio do artigo 97, tá? Se for declarar inconstitucionalidade ou afastar a vigência de uma lei, tem que ser o tribunal inteiro e não um pedaço do tribunal. Por exemplo, primeira turma do STJ ou STF também tem primeira e segunda turma. Só pensa nisso que eu já vou chegar no voto do ministro Cristiano Zanin. Então, o ministro Alexandre de Moraes votou o seguinte:
Continua valendo revisão da vida toda, normal, só que ele vai fazer a modulação dos efeitos para retirar revisão de benefícios previdenciários já extintos, aquela pessoa que faleceu e não deixou pensão por morte ou outro benefício, e também auxílios doenças que não se transformaram em aposentadoria por incapacidade, esse ficou de fora, e também revisão retroativa de parcelas de benefícios pagas e quitadas por força de decisão já transitada em julgado. Então, quem, né, já teria um benefício já pago e quitado com trânsito em julgado, aplicando-se às próximas parcelas a cláusula rebus sic stantibus, que as coisas se mantêm no estado que estão, são interpretadas conforme a lei vigente à época e as condições vigentes à época, mantendo aqui a modulação de efeitos a partir de 1º de dezembro de 2022 para esses casos, não para todo mundo. Então, show de bola. Beleza. Bom voto. Ótima notícia aqui. Bom voto. Só que aí, ó, vou até atualizar aqui para ver se não saiu outro voto. Quem sabe faz ao vivo, meus amigos. Beleza, ó, você vai aqui, se você quiser acompanhar, né, tema 1102. Aí você vai em sessão virtual e você vai nesse julgamento dos embargos de declaração e você quer esse julgamento de 24/11, beleza. Então temos o ministro Alexandre de Moraes é o relator, acabamos de ver o voto dele. Apresentou divergência, como a gente já sabe, a ministra Rosa Weber, ela divergiu na data, ela fala que vai ter que limitar os atrasados a partir de dezembro de 2019, da decisão da STJ, calma, a gente já vai ver. E apresentou a divergência também, ou seja, não concordou com o ministro Alexandre de Moraes e nem concordou com a Rosa Weber o ministro Cristiano Zanin. Ele apresentou o voto dele. Eu já vou mostrar o voto dele. Só mantenha na cabeça, não é porque ele não concordou com o ministro Alexandre de Moraes que ele concordou com a Rosa Weber. Não foi isso. Ele não concordou com ninguém. E o ministro Barroso votou acompanhando o ministro Cristiano Zanin, concordando com o ministro Cristiano Zanin. Então temos esse cenário aqui por enquanto. Ok. Vamos aqui só ver o voto da Rosa Weber, só a parte que interessa, tá? Ela é o mesmo voto dela, né? Então, ela fez a modulação para excluir revisão de benefícios já extintos, para excluir o ajuizamento de ação rescisória. Ação rescisória é quando você quer entrar com uma ação para quebrar o trânsito em julgado. Para deixar de fora a ação rescisória com fundamento na tese firmada contra decisões que tenham transitado em julgado antes de 17/12 de 2019 e também o pagamento de diferença de valores anteriores a 17/12 de 2019, ressalvados os processos ajuizados até 26/6 de 2019. Então, quem teria entrado até essa data poderia receber os atrasados integralmente e os demais até essa data aqui. Ok. Limita um pouco os atrasados, mas ainda não é o fim do mundo. Aí temos o voto do ministro Cristiano Zanin. E você pode até comemorar. Você fala, nossa, ele votou, então quer dizer que ele não vai pedir destaque? Pessoal, o ministro Nunes Marques, quando ele pediu destaque ano passado, ele também já tinha votado e nos últimos 20 minutos viu que ia perder e pediu destaque. Então não esqueçam disso, ele já tinha votado. Mas beleza, Cristiano Zanin votou e vamos ver aqui o voto dele, que o ministro Barroso já acompanhou. Ele começa falando que trata-se de embargo de declaração do INSS. Você já entende toda a tese, então eu vou pular essa parte. Você já sabe do que se trata, você já sabe o que o INSS pediu. Se você não sabe, assiste a nossa última live, né? Poxa, fiz uma live completinha mostrando tudo que o INSS está pedindo. E aí, ele requer modulação de efeitos, o INSS, né, requer modulação de efeitos. Aí ele fala que, iniciado o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes acolheu em parte, somente para modular os efeitos. E conforme o voto do ministro Alexandre de Moraes, que falou o seguinte, considerando que a atuação do INSS estava pautada na jurisprudência, então, e não procedia afrontando comando legal, razões de segurança jurídica presentes na espécie, recomendo a modulação dos efeitos da decisão. Então, ele modulou os efeitos da decisão e ele pediu vista dos autos. Aí a ministra Rosa Weber antecipou o voto, divergindo parcialmente do ministro Alexandre de Moraes para modular a partir também do dia 17/12 de 2019 e as outras hipóteses que a gente já viu. É o relato necessário, passo a votar. Então, muita atenção a partir de agora, pessoal.
De início, ele pede vênia, né, pede respeitosamente aqui, para divergir tanto do ministro Alexandre de Moraes como da ministra Rosa Weber. Então ele já não concorda com nenhum dos dois. Principalmente quanto à alegação de omissão no acórdão embargado do artigo 97. Então, aquela história, né, de que tem que ser o plenário, tem que ser, no caso do STJ, teria que ser a corte especial para afastar a incidência de uma lei. Embora, tá aqui, ó, o ministro Alexandre de Moraes, ele fala, né, que a jurisprudência desta corte já fala que não vai ter que voltar aos autos para o STJ. E ele fala que o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o voto sem ressalva. Então ele se manifestou sim sobre esse ponto. Mas ele fala aqui da alegação dessa omissão e ele muda a modulação de efeitos também. Vamos entender aqui, pessoal. Observo que os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e erro material ou suprir omissão em decisão judicial. Concordo. É para isso que serve embargo de declaração. Começou bem. Mas ele fala que o INSS alega omissão em relação à inobservância do STJ, do artigo 97. Então, ou seja, quando foi afastar a regra, não tinha que ser a primeira turma do STJ, tinha que ser a corte especial, tinha que ser todo mundo do STJ. Basicamente, né, a corte especial ela tem a sua formação própria. Mas na verdade, pessoal, aí ele traz uma jurisprudência do STF dizendo que, se for constatada a ausência de manifestação no acordo embargado, acerca de um ponto constante de petição do recurso sobre o qual deveria o órgão julgador manifestar-se, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para analisar o ponto que foi omisso. Mas como bem mostrou o nosso relator, ministro Alexandre de Moraes, não houve omissão nesse ponto. Então não serve para rediscutir a matéria, discutir novamente. Não é isso o embargo de declaração. Mas ele fala que houve sim omissão porque o ministro Ricardo Lewandowski não teria se manifestado. Ele traz alguns julgados, mas ele verifica que, ó, ele concordou com o INSS. 5 ministros se manifestaram, né, pela existência de violação ao artigo 97. Então, 5 ministros entendem que tem que ser a corte especial do STJ e não a primeira turma a julgar a revisão da vida toda. Ministro Luiz Roberto Barroso, Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e o Luiz Fux. Esses 5 votaram contra a revisão da vida toda e esses 5 continuam atuando. Ninguém se aposentou daqui. De outro lado, 5 ministros e ministras se manifestaram pela inexistência. Não violou o artigo 97 da Constituição, o STJ. O STJ julgou certinho. Ministro Marco Aurélio, que já se aposentou, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Rosa Weber. 5 ministros. Só que e ele fala que o ministro Ricardo Lewandowski não teria se manifestado sobre esse ponto. Mas o ministro Alexandre de Moraes mostra que, sim, o ministro Ricardo Lewandowski, ele votou sem ressalva. Então, ele acompanhou, ele concorda 100%. Ele assinou embaixo o que o ministro Alexandre de Moraes falou, o Ricardo Lewandowski. Então, ele não foi omisso, ele não deixou de se manifestar, ele se manifestou. Mas o ministro Cristiano Zanin acolheu a alegação de nulidade do acórdão do STJ. O artigo 97 diz o seguinte, ó: somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Então, eu repito, não houve declaração de inconstitucionalidade. A regra transitória e regra definitiva existem ao mesmo tempo, coexistem. Quem errou foi o INSS ao não aplicar a regra mais vantajosa. Então, porque assim, ó, se fosse o caso de uma das duas regras ser declarada inconstitucional, falar essa regra é contra a Constituição, aí tudo bem. Aí tinha que ser a corte especial. Mas não foi. Tanto é que tem gente que fez cálculo da revisão da vida toda e não melhorou nada.
Continuou, então as duas regras existem ao mesmo tempo. Tem gente que vai ser melhor colocar as contribuições anteriores do 94 e tem gente que não vai ser melhor, porque tinha contribuição muito baixa ou muito pouco tempo. Então ele aderiu à posição do ministro Barroso, Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Ó, o ministro Nunes Marques, ele trouxe um trecho, né, do voto do ministro Nunes Marques falando, ó, ele observa que o acórdão recorrido provém da primeira sessão do STJ, ou seja, de um órgão fracionário, já não é a Corte Especial. Isso é o Nunes Marques votando e ele concordando. Ele diz que quando o STJ falou que o segurado poderia escolher a regra, ele afastou a incidência de uma lei. A Corte Superior teria assumido que o legislador ordinário, quem fez a lei, né, os senadores e deputados, andou mal ao estabelecer uma regra de transição supostamente mais gravosa que a regra permanente. Assim, o STJ fez crítica à lei, naturalmente sobre o influxo de valores constitucionais que reputou agredidos pelo legislador, o que é um controle de constitucionalidade. Mas não, pessoal. O STJ ele não falou mal da lei. Ele falou que existem duas leis e o INSS só aplicou uma. Só isso. Ele não afastou a lei. Vocês estão entendendo, né? Que o seu vizinho pode ter a regra a partir de 94 que seja melhor para ele, e você pode ser que a regra anterior a 94 seja melhor. Então as duas regras existem ao mesmo tempo, não houve afastar a incidência da lei. Ninguém afastou a lei continua. Diferente da correção do FGTS. Isso sim é uma declaração de inconstitucionalidade. Ele diz então, né, que o STJ teria violado esse artigo 97 e tem a súmula vinculante número 10 do próprio STF. Diz o seguinte: viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário. Então, quando não é, né, o plenário do tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, afasta sua incidência no todo ou em parte. Mas, pessoal, quem afastou a incidência da lei foi o INSS, não foi o STJ. Pelo contrário, o STJ ele não afastou a incidência de uma lei. Ele trouxe a lei para ser aplicada no mundo real. Você está entendendo? Esse exemplo que eu dei? Às vezes o seu vizinho, para ele é melhor. Contribuição de 94 em diante, ele virou gerente depois de 94. E às vezes para você que perdeu o emprego, teve empregos ruins depois de 94, às vezes a outra regra é melhor. Então, duas pessoas, né, duas regras coexistem. Não é que afasta uma regra e não vai valer para mais ninguém. Quem afastou a incidência da lei foi o INSS, não foi o STJ. Barroso também se manifestou nesse sentido, dizendo que ele fala, ó, a justiça ou injustiça de uma lei é aferida com base na Constituição. Então, para um tribunal dizer não aplico essa lei porque a considero injusta, ele está dizendo não aplico essa lei porque a considero incompatível com a Constituição. Mesmo que ela não seja incompatível, em tese no seu relato, ela pode ser incompatível em uma incidência concreta específica. Aí temos uma declaração de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade. Você considera inconstitucional aquela incidência da norma, mas não a norma em si. E ele acha que foi isso que o STJ fez. Ele entendeu que aquela incidência era uma norma inconstitucional. Mas, pessoal, é o que eu digo, na verdade, ao meu entendimento, né? O STJ ele trouxe uma regra, ele trouxe a lei para a vida real, para a aplicação no mundo real. E não afastou a regra. Quem afastou foi o INSS. E ele pede vênia, né? Ele respeitosamente aos entendimentos contrários, mas ele fala que houve sim uma declaração incidental de inconstitucionalidade. Ou seja, não poderia ser o órgão fracionário, a primeira turma da STJ, teria que ser o plenário ou o órgão especial, no caso a Corte Especial da STJ. A Corte Especial seria o órgão competente para dizer essa incidência é inconstitucional. E aqui o ministro Cristiano Zanin.
Com todas as vênias, ao ler a literalidade do dispositivo, não vejo possibilidade de mais de uma interpretação. Como as regras são aplicadas na modalidade tudo ou nada, se você não aplica uma regra, é porque você a considerou inconstitucional. Não. Porque a regra continua existente. E foi o INSS quem não aplicou. De modo que assento meu entendimento de que a hipótese, atenção, retorno aos autos ao STJ para que a decisão seja tomada pelo órgão competente que é a Corte Especial. Ele acompanhou, né, o ministro Luiz Fux também acompanhou esse entendimento, Dias Toffoli também acompanhou a divergência, assim como o Gilmar Mendes. Aqui é fácil, né? Ah, não. Agora eu vou... Agora virou o ratinho. Agora, atenção aqui se você estava dormindo. Por quê? Porque o ministro Ricardo Lewandowski, ele acompanhou o voto sem ressalva. Aí houve omissão. Aí o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, eles também acompanharam a divergência. Aí aqui não há omissão? Ou seja, aqui tá valendo acompanhar a divergência. Porque eu quero dizer o seguinte. O Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, eles não redigiram um voto próprio. Eles só acompanharam. Acompanharam Nunes Marques, mas tudo bem. Votaram contra, mas só acompanharam. E aqui não. O Ricardo Lewandowski, ele acompanhou sem ressalvas. Aí aqui tem omissão, então? Por quê? Que história é essa? Se ele acompanhou sem ressalva, não tem omissão. Ele se pronunciou. Ainda que indiretamente. Ele concordou com o que o ministro Alexandre de Moraes falou. E o ministro Marco Aurélio também. Ele acompanhou os votos do ministro aqui. E aqui, aí não, aí muda. Aí muda. Ah, pessoal, que é isso? Então, Cristiano, lembrando que eu estou falando das ideias e dos argumentos. Jamais estou atacando as pessoas dos ministros, tá, pessoal? Isso aqui é um canal sério, isso aqui é debate jurídico, tá? Eu posso ser contra as ideias aqui colocadas, tá? Ninguém tá falando da pessoa dos ministros, tá? A gente tá falando do voto aqui. Ó, ele entende que quando o STJ entendeu que o segurado poderia optar pela regra quando mais favorável. Então, do que a regra de transição. Então, o STJ ele não afastou uma incidência de uma lei. Ele trouxe as duas leis e deixa o segurado escolher quando for mais vantajoso. Porque isso aqui, na verdade, era um dever do INSS. Eu tô tentando quebrar o juridiquês, pessoal. Eu sei que tem advogado acompanhando aqui, mas eu tô tentando trazer para o público em geral. Lembrando, eu sou pós-graduado especialista em Direito Constitucional pelo IDCC. Inclusive, ministro Edson Fachin, né, professor. Membro honorário também o ministro Barroso. Muito bacana. Ministro Francisco Rezec, hoje já aposentado. Então, realmente, não estou contando vantagem. Eu estou dizendo que eu estou aprofundando o estudo. Eu quero entender. Eu quero entender. E a súmula vinculante número 10 do STF, né, viola essa cláusula. A decisão de órgão fracionário, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei, beleza, todo mundo já entendeu que não houve a declaração expressa de inconstitucionalidade de lei, mas afastou a incidência. Só que é o que eu falei, não afastou a incidência. Quem afastou a incidência foi o INSS. O STJ trouxe a regra para o segurado escolher. Ele fala que o órgão fracionário deveria ter feito um ofício, né, e que a decisão aqui, pessoal, aqui ele fundamenta mais um pouquinho, vamos aqui para o que interessa, que vocês já estão ansiosos, né, com certeza. Então, ministro Cristiano Zanin, ele filia-se aos posicionamentos dos ministros Nunes Marques, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e agora o ministro Cristiano Zanin
para afastar a incidência, ainda que em parte, da cláusula de reserva do plenário. Ou seja, ele verifica a omissão no acórdão, né? A omissão no acórdão do STF foi qual? Que um ministro não teria se manifestado sobre isso. Ele reconhece a nulidade do acórdão do STJ, ou seja, ele declara nulo, como se nunca tivesse produzido efeitos. E ele determina o retorno do processo ao Tribunal da Cidadania, que é o STJ. Ele determina o retorno da revisão da vida toda ao STJ, para que seja realizado novo julgamento do feito com a devida observância do postulado da reserva do plenário. Ou seja, a revisão da vida toda está no STF desde junho de 2020. São 3 anos e meio. 2020, 21, 22, 23. 3 anos e meio jogados fora. Que não valeu de absolutamente nada. Retornando os autos para o STJ. Lembrando que é o voto dele, mas que nós vimos que os outros ministros já têm esse posicionamento. Mas continua. Caso ele fique vencido nesse ponto, ou seja, se os ministros entenderem que o ministro Ricardo Lewandowski ele se manifestou porque ele acompanhou sem ressalvas, então vai manter o julgamento. Mas ele quer modular os efeitos. Ele quer limitar os atrasados. E ele não concorda nem com o ministro Alexandre de Moraes, olha lá, ele coloca, ó, demandam uma modulação diversa, uma modulação diferente da que foi proposta pelo ministro Alexandre de Moraes e uma modulação diferente da ministra Rosa Weber. Aí você pensa, ué, mas vai limitar os atrasados desde quando, então? Ele fala, né, que a alteração substancial do entendimento das cortes superiores sobre a matéria em julgamento, primeiro foi do STJ e depois do STF. Então ele fala que o STF teria alterado sua jurisprudência. E ele fala que não houve qualquer alteração fática ou legal. Então é conforme expressamente reconhecido no acordo embargado. É inequívoco que o julgamento do tema 999, que foi o número da revisão da vida toda no STJ, representou uma alteração de jurisprudência. Então, ó, a jurisprudência do STJ, né, diz que não entendia ser possível optar por essa regra definitiva. Então diz que o STJ alterou a sua jurisprudência, porque teria uma decisão de 2018 do STJ negando a revisão da vida toda e também outros precedentes, né? Desde 2018, 2015 e tudo mais. No entanto, a partir do julgamento do recurso especial, o STJ reviu sua jurisprudência. Então, mesmo que você entenda que o STJ alterou sua jurisprudência, quando que ele alterou? Em dezembro de 2019. E aí ele fala que ao meu ver, né, que ao ver dele, do Cristiano Zanin, é evidente que houve alteração da jurisprudência do STJ. Tá. Só que ele entende que a posição majoritária do acórdão embargado resultou em alteração jurisprudencial do próprio STF. Porque essa Suprema Corte já teve a oportunidade de julgar a alegação de inconstitucionalidade desses artigos e que, com efeito no julgamento da medida cautelar, a arguição, né, desses artigos foi que não haveria a inconstitucionalidade. Entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, mas falou que não haveria inconstitucionalidade. E fala que não haveria violação do inciso 36 do artigo 5º da Constituição e que se trata de uma norma de transição. Tudo bem. Só que aí ele fala que esse fato não passou despercebido pelo ministro Luiz Fux, que manifestou assim no seu voto, que o STF já tinha uma posição.
e que o simples fato dessa liminar estar em vigor há mais de 20 anos já recomendaria a manutenção desse entendimento para a preservação da segurança jurídica. Então, Nunes Marques também observou isso, dizendo que o STF mudou a sua jurisprudência. Então, como marco temporal, ele entende ser cabível a data da publicação da ata do julgamento do mérito, 13 de dezembro de 2022. É isso mesmo que você está pensando. Se não retornar os autos para o STJ, o que seria o pior cenário com certeza, o segundo pior cenário é isso. Ele entende ser incabível a ressalva à modulação de efeitos. Ele fala que ressalvar da modulação às ações judiciais em curso representaria uma quebra do princípio da segurança jurídica. Na verdade, é o contrário. Ele fala que a presente ação foi ajuizada em 2014. E em 2015 teria subido para o STJ, em 2018 teve a afetação do processo ao rito dos recursos repetitivos, é como se fosse a repercussão geral, né? O STJ decidiu que valeria para os outros. E só em 11 de dezembro de 2019 é que o STJ superou sua jurisprudência dominante e fixou a essa tese. Mas aí que tá. Então, a partir de dezembro de 2019, né? Mas não. Está falando que tem que ser a partir do julgamento do STF. E aqui ele coloca mais algumas fundamentações. E ele fala, ó, foi apenas depois do julgamento do tema 999, revisão da vida toda no STJ, e tema 1102, revisão da vida toda no STF, que passou a ser possível afirmar essa consolidação do novo entendimento. Então, eventual ressalva à modulação de efeitos, que poderia autorizar um pagamento dos atrasados de retroativos antes da virada jurisprudencial, acabaria por violar a expectativa da autarquia federal, do INSS, no cumprimento dessa norma. E aqui ele fala o que todo mundo estava esperando. Ele fala que o pagamento dos retroativos, dos atrasados, colocaria em risco o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS. Então ele fundamentou tudo para chegar aqui e falar que o problema é o dinheiro. É certo que o pagamento dos valores retroativos colocaria em risco o equilíbrio financeiro e atuarial. Não que a fundamentação dele não tenha servido para nada. A gente está vendo que existe uma linha de raciocínio, embora eu não concorde nem um pouco. Lembrando que a gente está falando de ideias, argumentos e do voto, não de pessoas aqui. Mas assim, ele fundamenta que a alteração de jurisprudência, a virada, né, igual ele diz, foi no STJ, em dezembro de 2019. Então, se você quer limitar os atrasados, teria que ser a partir daí, ao meu ver. Mas ele fala, ó, que o excepcional interesse social que justifica a modulação de efeitos deve ser pensado também a partir do prisma do equilíbrio atuarial e financeiro da Previdência Social, ou seja, da sustentabilidade do sistema previdenciário e interesse público. Aqui ele começa a falar realmente do dinheiro. E eu na última live eu trouxe que quando o STF analisa a repercussão geral, ele analisa o lado jurídico, mas a própria lei fala que o STF ele tem que analisar também, né, os aspectos políticos, sociais, econômicos, tá? Então aqui, assim, realmente, né, ele foi por esse lado. Está dizendo que o STF, ao tirar os atrasados dos aposentados, está protegendo o interesse de todos os segurados do INSS, inclusive dos beneficiários da tese aqui discutida. Ou seja, a gente tira seu atrasado, mas você é o beneficiado, porque você vai poder receber seu benefício em um sistema de previdência que atue de forma equilibrada e sem distorções. Então, é imperiosa a modulação de efeitos a partir de 13 de dezembro de 2022. E ele coloca, então, a impossibilidade de
Revisão de benefícios previdenciários já extintos. Então, se você conhece alguém que faleceu e não deixou uma pensão por morte, ou teve um auxílio-doença que não virou aposentadoria por incapacidade, esse benefício está fora. Todos os ministros votaram nesse sentido. Segundo, rescisão das decisões transitadas em julgado, tudo bem. E aqui acompanhando também, né, nesses casos de quem teve decisão transitada em julgado, seria a partir de 13/12 de 2022. E aqui valendo para todo mundo. A impossibilidade de revisão e pagamento de parcelas de benefícios quitadas à luz e ao tempo do entendimento então vigente, vedando-se, proibindo-se, por consequência, o pagamento de parcelas pretéritas. Então, primeiro, ele reconhece a nulidade do acórdão do STJ e determina a remessa dos autos para aquela corte. Isso colocaria 3 anos e meio no STF, do julgamento da revisão da vida toda no STF, para nada. Volta para o STJ. Esse é o primeiro ponto que ele decidiu. Caso ele fica vencido nesse ponto, é que ele vai fazer a modulação a partir de dezembro de 2022. É como voto. Vamos ver se saiu mais algum voto aqui. E eu vou fazer as considerações finais. Acho que aqui já não sai mais nenhum voto por enquanto. A gente vai continuar acompanhando. Mas é o seguinte, né, pessoal? Vamos acompanhar como que os outros ministros vão votar essa questão do ministro Ricardo Lewandowski ter se manifestado ou não. Se houve omissão ou não. E, mais uma vez, aí a gente vê, né, que realmente ficou complicado, mas vamos acompanhar como é que vai ficar. Nada está perdido. Precisamos da sua energia positiva, da sua oração, mais do que nunca. Eu acredito e confio que vai dar tudo certo. Mas ficou difícil, né, pessoal? Inscreva-se nesse canal para continuar acompanhando. Que Deus te abençoe. E até a próxima.